Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Suculentas cultivadas em vasos coletivos e suculentas cultivadas em vasos individuais, pós e contras, vantagens e desvantagens. Então, eu quero entender melhor por que que eu acho, né? Por que que eu penso assim, que existe diferenças, vantagens e desvantagens em plantar, cultivar suculentas em vasos individuais e também vantagens e desvantagens de cultivar suculentas em vasos coletivos. Elas cresceram bastante, bastante mesmo. E quando eu fiz o último vídeo, um vídeo bem curtinho que coloquei aí na semana passada, eu até comentei assim: a gente cuida das suculentas e elas nos dão retorno. A gente dá, né, todo o cuidado para elas e elas realmente nos devolvem com essa belezura, né, que fica o jardim e o desenvolvimento delas. Então, elas nos devolvem o cuidado que a gente deu a elas em beleza, né, em colorido, em formas. Então, eu quero falar com vocês o que é que, na minha humilde opinião, baseando na experiência que eu tenho aqui no fundo do meu quintal, aqui no meu jardim de suculentas, por que que eu acho, né, por que que eu penso assim, que existe vantagem e desvantagem a gente cultivar onde, né, a gente cultiva, se em vaso individual, se em vaso coletivo. Então, eu vou mostrar algumas plantinhas de perto e vou falar com vocês a minha opinião sobre isso. Primeiro eu vou mostrar um vaso individual e a mesma planta em vaso coletivo. Essa daqui é uma chocolate Ruffles, que eu plantei num vaso individual. Ele é consideravelmente alto, né? Tem mais ou menos 20 centímetros de altura, com o diâmetro também mais ou menos de 20, a boca. Então, olha só como fica a suculenta quando a gente planta em vaso individual. É possível a gente ver ela, né? Vê-la de forma por completa. Ela pode crescer por igual em todos os ângulos. Então, nesse caso, eu acho uma vantagem para a gente ver, entender melhor a planta, conseguir identificar, fica mais fácil. Então, é um ponto positivo de cultivar num vaso individual. Por outro lado, o que existe de contra, né, em um vaso individual? É porque você teria que ter vários vasos para você colocar todas as suas plantas separadas. Então, é um ponto negativo também, porque haja espaço, né, gente, para colocar separadamente todas as nossas suculentinhas. Por menos que seja. Eu, por exemplo, estou num recomeço, né, de cultivo. Elas estão crescendo, desenvolvendo bastante, igual eu tenho falado nos vídeos anteriores. No entanto, eu noto que, apesar de ter poucas em quantidade, elas cresceram tanto que elas já tomaram um espaço bem grande. Então, haja vaso individual para você colocar cada suculenta em uma só. Agora, vamos ver um exemplo de várias suculentas em um vaso maior, né? Que a gente chama de vaso coletivo, que são várias plantas no mesmo vaso, ocupando o mesmo ambiente, recebendo a mesma quantidade de regas. Então, fica lindo? Fica. Então, é um ponto positivo. Eu acho bonito os arranjos. Os arranjos, eles embelezam bastante o jardim de suculentas, ou o jardim da gente, né? Seja um jardim plantado no chão, ou em vasos maiores, feito arranjos, ficam lindos.
Mas qual é a desvantagem? Nesse caso, na minha opinião, pode ser que tenha alguém que não ache isso desvantagem, mas na minha opinião, a desvantagem é exatamente isso. A gente vai ver as plantas mais envolvidas umas nas outras, o que vai dificultar um pouco até mesmo a identificação, né? Então, pode ser que elas fiquem mais emboladas, dá um colorido bonito, mas vai dificultar um pouco a identificação. Talvez uma possa incomodar a outra, para que a folha, olha só, ela não vai crescer redondinha, com a roseta mais definida, né? Olha essa, por exemplo, essa Equador aqui, né? A título de exemplo, eu vou até girar aqui novamente para falar com vocês dela. Olha, visto que ela é uma suculenta com uma roseta mais definida, ela acompanha mais ou menos o estilo da Echeveria glauca. Veja para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Essa é uma Echeveria glauca. Então, ela fica bem definida, né? Essas aqui não estão bem definidinhas, igual costuma ficar aqui aos meus cuidados, mas vocês já podem observar o que eu estou querendo dizer. São rosetas mais definidas, mais iguais, né? Fica bem bonitinha. Então, a Echeveria, né? Segunda variação glauca, que é essa daqui, tem um pouco das características, ou muitas das características, dessa que eu mostrei anteriormente, da Equador. Observe novamente. E assim sendo, ela devia acompanhar as características da glauca. No entanto, por estar sendo plantada em vaso coletivo, ela está competindo com as suculentas, né, gibifloras, que ficam mais altas. E essa competição faz com que a busca pela luminosidade ocorra isso. Olha, ela não fica mais uma rosetinha definida. Ela vai ficando alta e buscando a luminosidade que está logo acima e acaba fazendo com que ela fique um pouco desconfigurada do seu padrão original de beleza, de organização de folhas, enfim. Então, na minha concepção, na minha humilde experiência aqui no meu jardim, eu noto que é um ponto negativo nós cultivarmos suculentas em vasos coletivos, né? Em especial, notem, em especial quando a gente coloca plantas diferentes, né? Por exemplo, talvez se eu tivesse colocado aqui só gibifloras, essa é uma híbrida, essa também e essa também. Essa daqui é uma chocolate Ruffles e essa daqui é Equador. Se eu tivesse colocado só gibifloras, são híbridas de gibifloras, eu teria, talvez tivesse mais harmonioso, não teria esse descompasso de visão, né, que eu estou dizendo. Mas, porque eu coloquei uma Echeveria, então, dá essa diferença. Então, uma dica, aproveitando, é que se optarmos por colocar plantas em vasos coletivos, que sejam plantas que tenham, né, o mesmo desenvolvimento e o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer uma poda nela, ou tirar todas e colocar num ambiente maior, né, num vaso maior. Olha essa aqui, nessa bacia, essa bacia aqui tem quase 70 de diâmetro. Olha a lindeza que tá essas suculentas. Estão enormes, mas só tem gibiflora. Então, elas, apesar de ter ficado já uma invadindo o espaço da outra, mas como elas têm as mesmas características de folhas, elas não estão dando uma visão embaraçada, né?
a gente pode ver que são plantas diferentes e pode ver definido, né? Olha que tonalidade linda, essa perfeição de Deus aqui. É um verde escurecido, com a tonalidade mais... E tem pruína nessa suculenta, nessa gibiflora. E as bordas é um rosa mais maravilhoso, perfeito. Então é isso, olha aí. Então esses são alguns pontos, né? Diferentes, assim, ou melhor dizendo, são pontos, vantagens e desvantagens que, na minha opinião, eu noto que a gente tem essas vantagens e desvantagens se optarmos por plantarmos as nossas suculentas em vasos coletivos ou em vasos individuais. E eu vou mostrar uma floreira que eu plantei, mudas, né? Eu fui podando mudas que estavam muito grandes, eu fui tirando e fui podando e colocando em uma floreira. Não foi um arranjo harmonioso planejado, não. Eu apenas fui colocando a fim de plantar mais mudas. E vou mostrar para vocês como ficou essa floreira, né? Algumas plantas que eu coloquei ali. Ainda está em processo de plantio. Pode ser que eu coloque mais assim que eu for achando mudinhas que cabem ali, que mereçam estar ali para desenvolverem juntas ou não. Vejamos. Olha que beleza de colorido que vocês já podem ver aqui nessa borda de floreira. É uma floreira de plástico, está sendo reaproveitada. Olha aqui, ó, 20 mais ou menos, né? Mais ou menos uns 50 centímetros ou 60. Então, tá aqui, olha. Eu coloquei uma híbrida da pálida. Essa aqui, eu até tenho o nome, mas eu não tô me lembrando, porque eu não coloquei na plaquinha. Olha, ela começou a enraizar e eu coloquei aqui. Essa daqui é uma monstruosa, é uma híbrida monstruosa. Ela é linda, variegata, monstruosa porque a folha fica assim, não tem uma regularidade. E ela é variegata, tem um colorido muito bonito. Eu acho ainda que esse nome enfim, não seria um nome próprio para ela, porque eu acho linda, né? E esse nome monstruosa, na minha opinião, né, gente? Às vezes eu brinco. E aqui eu tenho, né, essa belezura aqui, que eu fiz uma poda. Daqui, ó, a poda. Ela é a Diamond State. Diamond State. Eu acredito que logo virá mudinhas. Ela estava procurando espaço para ela aí. Tirei uma daqui. E tirei a muda dessa daqui. Essa daqui é a Corvus. Então, eu tirei, fiz uma mudinha e coloquei ali. E eu acho que ficou maravilhosa. Olha o colorido. Hoje eu estou filmando com outro celular, o celular do meu menino. E esse aqui tá apresentando as cores exatamente, as cores né? O colorido aqui em volta está sendo transmitido no vídeo. Olha que linda. Essa não enraizou ainda, é uma poda recente. Olha que linda essa suculenta. Olha a coloração desse vermelho com verde. Ela é uma suculenta variegata, né? Ela é bem diferenciada. Aqui no centro tem uma muda maravilhosa, que eu também fiz uma poda, que é da México. Gibiflora México. E aí, ela também já está bem grande, bonita, tá bem firme. Então, aqui tem a pálida, essa é a pálida original. Essa daqui é uma muda da Bumps. Aqui ela não tem verrugas ainda, mas ela já vem de uma mãezona que tem verrugas, que é essa aqui.
onde eu já fiz poda. Olha as verrugas da Bumps, que beleza. Olha aí, ó, Bumps. Então, ela já me deu aquela mudinha lá e essa daqui. Inclusive, essa daqui já tem um pouco de verrugas, olha aí. Então, é uma suculenta, aqui, ó, verrugas. Então, eu aproveitei, fiz uma muda e coloquei na floreira, naquele vaso coletivo. E tá maravilhosa, né? E aqui eu tenho essa grandona aqui, que ela é uma Mauna espanhola. É lindíssima, ela é bem firme também. Aqui, eu não sei que planta, aliás, eu não tô me lembrando o nome dessa planta. Ela é maravilhosa também. E aqui eu tenho uma mudinha também da Chocolate Ruffles. Em estado de bebês ainda, viu, gente? Todos esses aqui são ainda bebês. E olha o colorido que ficou essa floreira. Então, aqui tem um exemplo de um vaso coletivo que, para mim, está em vantagem. Por quê? Porque é um vaso grande que eu estou reaproveitando e que eu poderei colocar várias mudas de suculentas para estar enraizando até eu ver, na medida que elas forem desenvolvendo, eu ver o que pode, né, ser feito, se eu individualizo ou se eu deixo que elas permaneçam assim. Então, é isso, olha só. Então, eu quis falar nesse vídeo a minha experiência aqui no meu quintal, da vantagem e desvantagem, dos pós e contra, de estarmos plantando suculentas em vasos individuais. Olha que essa suculenta aqui, ó, é uma muda que veio da minha querida Vilmarina Santos e ela tá sendo bem diferente. Veio como híbrida. E parece que vai sair uma suculenta maravilhosa, porque ela é grande e tá aí também nesse vaso coletivo, nessa floreira coletiva. Então, eu quis fazer exatamente para isso, para mostrar para vocês a diferença, né? Na minha opinião, eu vejo como que é vantagens e desvantagens de se plantar em vasos coletivos, de se plantar em vasos individuais, né? E aí a gente vai podendo ter experiências e vendo o que é melhor para nós, no nosso espaço, né? No ambiente que a gente tem condição de cultivar suculentas. E eu quero muito agradecer vocês. Espero ter passado dicas do meu cultivo para vocês. Olha aí, vaso individual, que lindeza, ó. Se tivesse num vaso coletivo, estava aproveitando espaço, no entanto, estaria bem emboladinha. E aqui dá para definir bastante, ó, a belezura dessas verruguentas, né? Que no caso, essa daqui é a Baron Bold. E essa daqui veio comigo para mim como sendo verruguenta, mas eu acredito que seja línguas. Espero que tenha passado, né, algumas dicas positivas para vocês que estão aí, começando a cultivar suculentas. Eu agradeço a todos pelo carinho. Eu passei um tempinho sem poder postar vídeo novamente, mas graças a Deus está tudo bem. E agradeço de coração a todos vocês que continuaram curtindo, compartilhando os meus vídeos, se inscreveram no meu canal e minha gratidão. E vou terminar meu vídeo mostrando para vocês essa lindeza de floração dessa suculenta tão perfeita. Olha só que suculenta tão perfeita que é a Fantastic Fontaine. Eu vou trocá-la de vaso. Ela já está ficando com as bordas coloridas e me presenteou com essa floração maravilhosa agora, né? Nessa estação. Minha gratidão, muito obrigada pelo carinho. Fiquem todos com Deus
e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!